Glória a Deus. Graça e paz, amados, em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma live transmitida da Igreja Batista Nacional de Nobres. Aqui quem vos fala é o pastor Jamilson Torres. Sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Nacional. Estou à frente da Igreja Batista Nacional ali no bairro Jardim Petrópolis. E é uma honra poder falar para vocês da palavra de Deus mais uma vez. Amém? Vamos iniciar então. Quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 138, no versículo 7. Amém? Salmo de número 138, versículo 7 a seguir. A Bíblia diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Hoje nós estamos passando por este momento de cultuarmos em nossos lares e usando os meios de comunicação que Deus nos preparou para que pudéssemos levar a palavra. E uma coisa que eu quero que você entenda hoje, meu querido, é que onde você estiver, Deus estará contigo ali. Aleluia. Deus está contigo na tua casa. Deus contempla a sua vida. Deus contempla as suas orações. Deus contempla você nesse momento que você parou os afazeres para ouvir a palavra de Deus. E é uma honra poder estar aqui com vocês. Amém? Eu quero orar com vocês nesse momento, antes de tudo. Pai, te louvamos mais uma vez. Pedimos a tua graça abençoadora sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor continue nos abençoando nesta noite, ó Pai. Em mais esta live que estamos fazendo para a honra e glória do Senhor, transmitindo a tua palavra, os louvores que edificam, assim, ó Pai, fazendo a nossa parte, ó Deus, cultuando a Ti e engrandecendo ao Teu santo nome. Pai, que o Senhor continue conosco, abençoando as pessoas que estão do outro lado, ó Pai, recebendo esta palavra, recebendo aí, ó Pai, essa transmissão. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, ministrando, ó Pai, a bênção necessária para que eles vivam bem diante da Tua presença. Pai, em nome de Jesus eu oro e peço ao Senhor, continua conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nesse momento o Ministério de Louvor vai estar louvando a Deus com um cântico, e logo após nós estaremos dando seguimento ao culto desta noite em nome de Jesus. Não saia daí, fique atento, não se disperse, receba todo esse culto que é apresentado a Deus e é transmitido aí na sua casa. Cultue juntamente conosco, amém? Em nome de Jesus, o Ministério do Louvor está com oportunidades. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor, porque os que confiam nele são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Agarrados nessa promessa, a gente adentra na presença do Senhor com louvor e ação de graça, porque a nossa vitória é garantida por aquele que venceu. Glória a Deus. Abalam, mas permanecem para sempre.
diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. O cálice diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. O cálice diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. O cálice diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz. Glória a Deus. Amados, deixa eu falar com você. Nós nos reunimos aqui para fazer a transmissão dos cultos, todos os dias que temos os cultos aqui na igreja. Embora a gente não possa estar reunidos aqui todos como corpo da igreja, mas nós fazemos a transmissão. Então todas as terças, quintas e domingos, nós estamos aqui às 19 horas até às 20 horas, fazendo a transmissão do culto. Então você pode louvar a Deus e adorar ao Senhor aí na sua casa, juntamente conosco. Não marque nada nesse horário, mas reserve esse momento para estar na presença de Deus. Eu sei que às vezes, amados, é complicado, né, ficar em casa, às vezes é difícil, os ânimos se exaltam, mas uma das coisas que eu quero que você entenda é que devemos aproveitar esse momento que temos para estar na nossa casa, para adorarmos a Deus, para engrandecermos o nome dele. Temos a oportunidade de ler a Bíblia, aprender um pouco mais de Deus e entender qual é o propósito que ele tem através dessas coisas que estão acontecendo e o propósito que ele tem através das nossas vidas. Então, fique atento aí todas as terças, quintas e domingos, das 19 às 20 horas, feita essa transmissão aqui na Igreja Batista Nacional em Nobres, e eu creio que tem alcançado muitas pessoas aí no Brasil, muitas pessoas no mundo inteiro, não somente a nível de Brasil, porque eu sei que muitas pessoas no exterior também estão assistindo o culto, estão se manifestando aí, dando joinha, mandando coração, que seja para Jesus, né? Que seja o nosso culto de adoração ao nome do Senhor, amém? Então fica ligado, não perca essa oportunidade de adorar ao Senhor, amém? Nós vamos continuar com o Ministério de Louvor. Daqui a pouco quero trazer uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Fique atento em nome de Jesus. O Ministério do Louvor vai continuar adorando ao Senhor. Glória a Deus, porque é o Senhor quem está lutando as nossas batalhas. Ele é poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, aquele que desconhece a derrota. Esse é quem tem lutado as nossas causas. Com Cristo é vencer ou vencer, não tem outra opção. Glória a Deus por isso, aleluia.
nós, porque o nosso general é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Porque só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e sobre todo o céu. Os seus olhos acampam ao redor de todos aqueles que temem a ti, Senhor, pois não podemos fugir da tua presença. Tu és Deus onisciente, sabe de todas as coisas. Obrigada, Jesus, por ser um Deus tão grande e ainda assim se voltar para nós.
Que privilégio e honra nós temos de poder estar todos os dias diante da sua poderosa presença. Permita-nos, Senhor, todos os dias nos apresentar diante de Ti, porque esse é o nosso maior prazer. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Deus é grande, mas, no entanto, Ele cabe dentro do nosso coração, porque somos o templo e a morada do Teu Espírito. Amém? Quero ler um texto bíblico com você. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Mateus capítulo 11 e o versículo de número 1 a seguir. Amém? A Bíblia diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu e disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você a orarmos mais uma vez. Pai, te louvamos, adoramos a Ti, ó Pai, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. E o Teu nome, ó Pai, tem sido engrandecido entre as nações, ó Pai. Tenho visto, ó Deus, que muitos são aqueles que têm buscado a Tua presença. Muitos são aqueles, ó Pai, que têm se colocado diante de Ti através da oração, buscando pela sua cidade, buscando pela sua nação, buscando pelo mundo. E aqui também não é diferente, ó Pai, nós temos orado, pedimos pela nossa cidade, ó Pai, cidade de Nobres, no Mato Grosso, pedimos pelo nosso Brasil, ó Pai, pedimos pelo mundo, e o Senhor, ó Deus, traga alento a estas coisas que estão acontecendo, ó Pai, a tudo quanto tem assolado os povos, ó Deus, de vários lugares desse mundo, mas que a Tua palavra, ó Pai, não se perca em nossas vidas, que nós não venhamos perder essa essência da adoração diante da Tua presença. É o que peço nesta noite, e que a Tua palavra, ó Pai, venha de encontro às nossas vidas, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, quando eu estava me preparando para trazer esta mensagem no dia de hoje, o Senhor me trouxe a esse texto bíblico e me deu um tema acerca desta mensagem que diz: não deixe os problemas da vida te afastarem de Deus. Aleluia. Porque hoje nós vemos, amados, que estamos nos adaptando a uma nova realidade decorrente a algo que nos pegou de surpresa. Mas embora seja cumprimento da palavra de Deus, eu vejo que muitas pessoas às vezes não estão conseguindo lidar com essa situação ou com determinadas situações que estão enfrentando na sua vida. Nós vemos que Jesus, ele veio trazendo o evangelho da salvação, veio trazendo cura, veio trazendo libertação. Quando Jesus veio, ele veio instituir o reino de Deus sobre a face da terra. E uma das coisas que ele nos ensina é orar, pedindo a Deus que o reino dele seja estabelecido nas nossas vidas. Aleluia.
Mas uma das coisas que eu vejo, amados, é que as pessoas não estão se dando conta de que o reino de Deus não é algo externo, ou que nós podemos ver com os olhos materiais, mas o reino de Deus está dentro de nós. Nós fazemos parte do reino. Nós temos o reino de Deus em nós. Aleluia. E uma das coisas que eu entendo, amados, que aonde quer que estejamos, a presença de Deus está conosco. Quando eu leio esse texto, amados, que traz a passagem de quando João Batista estava encerrado na prisão, ele ouve falar acerca do Jesus que ele havia batizado no capítulo 4 de Mateus. Se você voltar um pouquinho, você vai ver, ele era testemunha, João foi testemunha. No capítulo 3 você vê João Batista preparando o caminho para Jesus, dizendo a sua pregação. No capítulo 3, a Bíblia diz que ele apareceu no deserto pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele anunciava a Jesus e dizia: olha, virá um após mim que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E isso se cumpriu na vida de João Batista. No capítulo 4 você vê que quando Jesus vem e é batizado por João, João Batista tem um vislumbre ali da glória de Deus, vê os céus abertos, vê o Espírito descendo sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Aleluia. Ou seja, João Batista presenciou essas coisas. João Batista viu a glória de Deus sendo manifesta naquele lugar, no Rio Jordão, aonde Jesus foi batizado. Mas por decorrência, amados, das circunstâncias, das coisas que aconteceram com João, posteriormente ele foi lançado na prisão, e ele acabou perdendo essa essência de convicção de que Jesus era o Filho de Deus. Por causa dos problemas, não sei, por causa da prisão, eu nunca, glória a Deus por isso, nunca fui detido ou coisa parecida, mas eu vejo, amados, que a pior circunstância na vida de um homem é quando ele se acha encerrado em uma prisão, cercado por grades, sem o direito de ir e vir. E João se via naquela situação, e por estar naquela situação, ele se deixou levar por aquelas circunstâncias e perder a essência de saber quem era Jesus na sua vida. E quando Jesus estava realizando os milagres ali, Jesus falava aos discípulos. Se você voltar um pouquinho no capítulo 10, no versículo 40, você vai ver Jesus falando sobre as recompensas em servir a Ele, as recompensas de ser servo de Deus, de ser filho de Deus e de levar as boas novas do Evangelho. Jesus acaba de dar aquelas instruções aos discípulos e ele sai dali para pregar nas cidades dos discípulos dele, e João fica sabendo que Jesus estava realizando grandes milagres, e ele manda mensageiros até Jesus para perguntar se aquele era realmente o Messias ou eles deveriam esperar outros. E eu fico perguntando, amados, o porquê que João Batista perdeu esta convicção no seu coração. O título da mensagem é: não deixe os problemas da vida te afastarem de Deus. Porque quando nós colocamos o reino de Deus, amados, em primeiro lugar na nossa vida, de forma nenhuma nós vamos deixar outra coisa infiltrar no nosso coração. Porque quando nós fazemos menção da palavra de Deus, das promessas da palavra de Deus das nossas vidas, dificilmente nós vamos deixar outra coisa entrar na nossa mente. Quando nós fazemos uso daquilo que é a palavra de Deus e das promessas que estão inclusas na palavra, nós não vamos deixar nada entrar na nossa mente. A nossa convicção em Deus continuará sendo a mesma. Nós não vamos perder a essência da presença de Deus em nós.
Ah, pastor, você não sabe a dificuldade que é estar preso dentro de casa. Eu sei, eu estou vivendo esta realidade juntamente com vários irmãos distribuídos pelo mundo afora, sem poder fazer aquilo que gosta, sem poder estar saindo a um momento que se deseja fazer. Amados, é uma realidade nova, é uma situação nova que nós estamos enfrentando. E mais uma coisa que eu quero que você entenda, amados, que nós não devemos deixar esta situação nos afastar da presença de Deus. Agora é tempo de buscarmos mais. Agora é tempo de nos colocarmos diante da presença dEle. Agora é tempo, amados, de nos posicionarmos como servos e servas do Senhor. E o servo, ele fica atento às ordens do seu Senhor. Uma das coisas que eu quero que você entenda, amados, é: procure saber da parte de Deus o que você pode fazer para o reino e pelo reino de Deus. Aleluia! Não devemos parar, não devemos desanimar, mas devemos manter a nossa fé convicta naquele que é o Senhor das nossas vidas. Entenda, amados, essa realidade. Mas uma das coisas que eu vejo, amados, que esta situação não aconteceu apenas na vida de João Batista. Quando você abre a Bíblia em Jeremias capítulo 20, no versículo 7, Jeremias fala assim: ó, iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Jeremias foi um profeta levantado por Deus para trazer mensagens ao meio de um povo que era difícil naquela época. E chegou um ponto da vida dele, amados, que parece que ele perde a convicção do chamado que Deus tinha revelado a ele, através da vida dele. E ele fala: Senhor, o Senhor me iludiu, e eu fiquei iludido diante da tua presença. Se você seguir o texto, você vai ver que ele fala assim: olha, as pessoas se escarnecem de mim, as pessoas olham para aquilo que eu falo e ficam escarnecendo. Até quando, Senhor? É a pergunta que ele faz. Mas glória a Deus que ele cai na real, se levanta e assume aquilo que Deus colocou para que ele viesse fazer. Ele assume a verdadeira identidade dele, que era ser profeta da parte de Deus. Aleluia! Nós vemos, amados, que João, quando estava na prisão, ele perde essa essência. Nós temos outro exemplo em Mateus 26, versículo 69, de Pedro, após Jesus ser preso lá no Monte das Oliveiras e ser levado para ser crucificado. Pedro nega Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, por causa da circunstância que ele estava vivendo, de ver o seu mestre aprisionado, e consequentemente ele iria ser crucificado. Pedro se vê em uma situação de negar a Jesus, quando é indagado acerca dele ser um discípulo de Jesus. Ele fala: não sou, não sei de quem você está falando, nem conheço. Negou Jesus 3 vezes, por causa da situação que estava enfrentando. Nós temos, amado, exemplo a ser seguido dentro da palavra de Deus e a ser observado. Quando nós vivemos uma realidade, amados, que não é o costume de nós enfrentarmos, às vezes o diabo vai trabalhar na nossa mente, tentando tirar a essência daquilo que Deus plantou um dia no nosso coração e na nossa mente. E uma das coisas que eu quero que você entenda, amados, a responsabilidade é minha e sua de manter a chama acesa diante de Deus. Aleluia! Porque cada um de nós somos sacerdotes levantados por Deus, e é dever nosso tirar a cinza, tirar tudo aquilo que não presta, tirar tudo aquilo que às vezes quer nos afastar da presença de Deus, e colocar lenha nova para que o fogo jamais se apague. Aleluia! Porque nós somos sacerdotes e devemos entender isso.
E uma das coisas, amados, interessantes a observar é que é nesses momentos de grande dificuldade que nós mostramos quem realmente somos em Deus. Você foi escolhido, amados, para vencer. Você foi escolhido para prosperar em meio ao caos. Você foi escolhido, amados, para ser as meninas dos olhos de Deus, porque ninguém pode tocar na sua vida sem a permissão dEle. Você foi levantado por Deus, amados, não para ruir, mas para ser edifício de Deus. Aleluia! Você foi escolhido por Deus para isso. E você tem que entender, amados, que mesmo sendo servos de Deus, nós não estamos isentos de passar por momentos de dificuldades, por problemas como esse que estamos enfrentando agora. Mas a responsabilidade de manter a chama acesa é minha e sua. Não devemos deixar os problemas da vida nos afastarem de Deus. Aleluia! Ah, pastor, não é fácil. Quem disse que seria fácil? Jesus mesmo, animando os discípulos, disse: olha, digo-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus mostrou por A mais B, amados, que podemos vencer qualquer dificuldade que possa se levantar à nossa frente. E nós devemos entender isso. Com Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia! Então, pastor, o que eu devo fazer, amados? Você deve adorar a Deus. Você deve louvá-lo e engrandecê-lo em todos os momentos da sua vida. Abra sua Bíblia no Salmo de número 50 para você ver uma coisa. Salmo de número 50, versículo 14. Salmo de número 50, versículo 14 diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Aí o versículo 23 diz assim: o que oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Aleluia! É nesses momentos que devemos apresentar a Deus sacrifício de louvor. Ah, pastor, é difícil demais adorar, mas é nesse momento que você tem que adorar. Oferece a Ele o seu louvor em sacrifício, adoração que surja exatamente do teu coração para o reino de Deus. Coloque a sua vida diante do altar de Deus, endireita as veredas, aplane os seus caminhos. Coloca a sua vida diante do altar de Deus, porque assim é agradável. E a Bíblia diz no versículo 23 que assim o Senhor fará conhecer a sua salvação em nossas vidas, quando nós nos posicionamos dessa forma. Aleluia! Oferecer adoração a Ele em momentos de grande dificuldade. Uma das coisas que às vezes eu me pergunto, qual foi o louvor que Paulo e Silas cantou quando estavam encerrados naquela prisão, lá no cárcere inferior, em Atos capítulo 16, versículo 25. A Bíblia diz que à meia-noite eles adoravam a Deus. À meia-noite eles cantavam hinos de adoração ao ponto de estremecer aquele lugar. Os grilhões caíram, as cadeias caíram por terra e as portas se abriram. Foram libertos por causa da adoração a Deus, louvando e engrandecendo ao Senhor em tempos de grande dificuldade. A Bíblia não diz qual foi o louvor que eles cantavam, mas eles adoravam a Deus. Aleluia! Adoravam a Deus. Aqui está a grande diferença, meu querido, entre nós e aqueles que não conhecem o poder do nosso Deus. Porque em meio às grandes dificuldades, amados, nós não nos desesperamos, nós não perdemos a esperança,
nós continuamos adorando a Ele. Aleluia, louvado seja Deus. Que louvor cantar quando a enfermidade vem, pastor. Não sei, Deus vai mover o seu coração e você vai adorar a Deus mesmo que a enfermidade chegue. Que louvor cantar quando perdemos um ente querido. Pastor, ninguém canta quando se perde alguém querido, amados. A Bíblia diz que em todo tempo nós devemos adorar a Ele. Aleluia. Que louvor cantar em meio à dificuldade financeira. Nós estamos passando por um momento crítico na história do nosso país. E eu creio que surgirão dificuldades na parte financeira, como já tenho ouvido relatos por aí, principalmente de pessoas autônomas que trabalham sem um vínculo empregatício, não tem aí a provisão no final do mês ou no início do mês de um salário, e às vezes estão impossibilitados de trabalhar. Mas uma das coisas que eu quero falar para você, amados, creia que Deus é poderoso para sustentar você nesse momento de grande dificuldade e de crise financeira. Apenas adore a Ele. Que louvor cantar, pastor, quando o desemprego vem. Amados, somente adore, exalte a Ele, que Deus é o conhecedor de todas as coisas. Deus sabe do que você precisa para viver bem diante da presença dEle. Aleluia. A chave da bênção está aqui. Adore a Ele, exalte a Deus nesses momentos. Que louvor cantar, pastor, quando perdemos tudo. Nós temos um grande exemplo bíblico de um homem chamado Jó. Perdeu tudo em um único dia, perdeu os 10 filhos, perdeu os bens materiais que ele tinha, perdeu tudo, só ficou com a sua esposa. Mas o que é mais interessante, a Bíblia diz que ele permaneceu fiel a Deus. Ele não perdeu a fé, ele não perdeu a essência da adoração. Em um momento crítico da vida dele, quando ele estava nas cinzas, se coçando com um caco de telha, cheio de chagas no teu corpo inteiro, a sua mulher chega e fala: olha, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Em outras palavras, dizendo, a sua situação é tão deplorável, amaldiçoa a Deus e morra de uma vez. E ele diz: olha, mulher, você fala como uma louca, porque nós recebemos as coisas boas de Deus, porque não receberemos as coisas ruins que nos acontecem? E ele profere dizendo assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Deus é Deus, meu querido. E aí no finalzinho do capítulo do livro de Jó, você vai ver Jó orando pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro dele, mudou a situação dele e trouxe de volta tudo o que ele havia perdido. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Então é nesse momento, amados, que nós devemos nos levantar. É em meio à tribulação que nós temos que provar por A mais B que nós servimos a Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Aleluia! Pastor, é fácil você falar isso. Amados, eu estou vivendo essa realidade. Coloco a minha fé em Deus, coloco a minha expectativa em Deus, porque a igreja é sustentada pelo povo, a igreja é sustentada pelos membros da igreja. Se o povo não vem, amados, eles têm que mostrar a sua fidelidade para com Deus nesses momentos lá na sua casa, e eu tenho mostrado a minha. Eu tenho confiado que Deus é poderoso para me sustentar, para guardar a minha família, para guardar a minha vida, para guardar a vida dos membros da igreja, para guardar a minha cidade. Aleluia! Eu creio nisso, amados. Por isso eu estou falando esta palavra para você nessa noite. Não deixe os problemas da vida te afastarem de Deus. Essas circunstâncias, elas vão passar. Mas uma coisa que não deve passar é a sua vida
com Deus. Ela deve permanecer firme diante do Senhor. Quando nós lemos, amados, Romanos capítulo 5, versículo 1 a seguir, a Bíblia diz: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas quando nós vamos para o versículo 3, Paulo escreve dizendo: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Uai, pastor, como que é dar glória, nos gloriar da tribulação? É a Bíblia. Sabe por quê, meu querido? Porque quando você dá glória, quando você engrandece o nome do Senhor nos períodos de tribulação, a tribulação vai produzir na sua vida um fruto que se chama perseverança. E a Bíblia diz que a perseverança vai produzir outro fruto, que é experiência. E a experiência vai produzir outro fruto que se chama esperança. Aleluia. E a Bíblia nos mostra que a esperança não traz confusão. Se nós esperamos dias melhores da parte de Deus, eles virão, porque nós aprendemos a glorificar a Deus nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de grande tribulação. Adquirimos experiências, cultivamos experiências diante de Deus, e a esperança tem crescido abundantemente dentro do nosso coração. Existem pessoas, amados, que perdem a esperança de dias melhores, mas eu confio na palavra de Deus, eu confio nas promessas de Deus. E se esses dias melhores não chegarem aqui, meu querido, nós encontraremos eles lá no céu, aleluia, na Nova Jerusalém de Deus. Lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá mais dor. É promessa de Deus para as nossas vidas. As pessoas às vezes ficam tão presas nesse mundo, não querem de forma nenhuma sair daqui, e a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, não pertencemos a ele, nós somos cidadãos do céu, aleluia. E tem uma coisa que eu quero que você entenda, meu querido: não se prenda a questões desse mundo e a esse mundo vil, porque Deus tem planos melhores para mim e para você, aleluia. Confie nessa palavra, confie nessa promessa da parte de Deus. Deus tem coisas grandes e firmes para revelar a mim e a você, que às vezes nós não conhecemos ainda. Jeremias 33, versículo 3. A Bíblia traz o texto dizendo: aclama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Nós não sabemos ainda o plano de Deus para o dia do amanhã, porque o amanhã não nos pertence. A Bíblia diz que nós temos que viver cada dia o seu mal, porque o amanhã pertence a Deus. Mas uma das coisas que eu entendo, amados, é que nós temos que colocar a nossa vida nas mãos dele. E se houver um amanhã, é Deus que vai cuidar dele para as nossas vidas. Aleluia. É Deus que vai cuidar. Então, quando nós colocamos a nossa confiança nele, nós não vamos deixar os problemas que estão à nossa volta nos afetarem ou nos afastarem da presença de Deus. Mas nós vamos confiar mais, porque a tribulação vai produzir perseverança, a perseverança vai produzir experiência, e a experiência vai produzir esperança nas nossas vidas. Guarde essa palavra no seu coração, não se deixe abater, continua firme aí no propósito. Como eu disse anteriormente, nós estamos aqui, amados, nós nos reunimos todas as terças, quintas e domingos, quando Deus permite, e se Ele permitir que esses dias cheguem, nós nos reuniremos aqui às 19 horas até às 20 horas para ministrar sobre a sua vida, para orar com você, para trazer uma palavra de Deus, para que você adore ao Senhor através dos louvores que são colocados diante do Senhor. Mas uma das coisas que eu quero que você entenda: a obra de Deus
não para. O reino de Deus está em movimento, todos os momentos. E nós que pertencemos ao reino de Deus também não podemos parar. Devemos continuar firmes diante do Senhor, inabaláveis. Mostrar, através da nossa fé, que nós confiamos nele e confiamos na palavra dele. E a palavra dele, amados, é viva. E ela não muda. Deus não muda. Quando você lê Malaquias, capítulo 3, versículo 6, a parte A desse texto diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Aqui mostra a imutabilidade de Deus. Deus continua nos amando. Deus continua cuidando de nós. Deus continua abrindo portas. Deus continua dando sustento necessário para vivermos bem. Deus continua sendo o mesmo. Apenas devemos clamar a Ele, colocar a nossa vida diante do altar dEle e confiar que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Eu ainda quero orar com você nessa noite. Quero ministrar sobre a sua vida. Você que está aí na sua casa, não sei como você está nesse dado momento. Hoje, se fosse um culto normal, hoje seria um culto de unção com óleo, de cura, de libertação. Eu não sei se você está precisando de uma cura ou de algo que venha libertar você aí na sua casa, mas eu quero orar com você nesse momento. E através desta oração, Deus fará um milagre na sua vida, se você crer nessa palavra. Amém? Se coloca de pé aí na sua casa, onde você estiver, se você puder. Se não, apenas feche os teus olhos e ore juntamente comigo, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento, Deus, eu quero colocar todas as pessoas, ó Pai, que estão sendo alcançadas, ó Deus, por esta mídia, pela internet, ó Pai, por essa transmissão ao vivo, ó Pai, deste culto. E eu quero ministrar algo da parte do Senhor, ó Deus, que haja nesse momento uma unção de cura, de libertação, ó Deus, entrando na vida desta pessoa, Pai. Pai, em nome de Jesus, da planta dos pés ao alto da cabeça, que haja renovo, ó Pai, que haja mudança, que haja libertação, ó Pai, que haja, ó Deus, uma ação real do Senhor na vida dessas pessoas. Porque eu sei que o Senhor é poderoso, ó Pai, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que sonhamos ou esperamos alcançar das Tuas mãos. Por isso, ó Pai, vai alcançando as vidas das pessoas que estão enfermas, ó Pai, que haja uma unção de cura agora sendo liberada sobre a vida dela. Que haja, ó Pai, uma unção de renovo em nome de Jesus. Pai, se houver algum tipo de situação, ó Deus, que as famílias estão enfrentando, ó Pai, de dificuldades, às vezes de desacordo, ó Pai, familiar, que o Senhor traga harmonia no meio familiar, ó Pai, que o Senhor traga união, ó Deus, que haja unidade, que haja, ó Pai, a Tua bênção sendo liberada sobre a vida deles, em nome de Jesus. Pai, e aqueles que às vezes já estão sofrendo o reflexo financeiro, ó Pai, desta situação, ó Deus, que o Senhor dê o sustento necessário, ó Pai, para que eles venham passar por esse período de dificuldade. Abram a porta, ó Pai, envia pessoas de Deus, ó Deus, para abençoar a vida dessas pessoas ali. Dê a provisão do alimento, ó Pai, necessário para que eles venham alimentar seu corpo físico, ó Deus, e os da sua família também. Pai, em nome de Jesus eu oro e peço ao Senhor, ó Pai, que a Tua bênção esteja alcançando a vida de cada uma das pessoas que estão, ó Pai, recebendo essa transmissão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, Deus abençoe você. Deus continue trabalhando na sua vida. E uma coisa eu quero dizer: se você ainda não fez um compromisso com Deus, recebendo a Ele como Senhor da sua vida, temos alguns minutos ainda. Eu quero que você repita comigo essas palavras. Se você quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida.
e prometo permanecer fiel ao Senhor e à tua palavra até o último dia, em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso, a partir desse momento, você se tornou filho de Deus. Amém? Creia no seu coração, continua firme, continua assistindo os cultos aqui, continue recebendo essa palavra de Deus na sua vida, porque eu creio, amados, que logo, logo estaremos reunindo novamente como igreja, aqui nesse ambiente, lá na igreja onde eu pastoreio também. Creio que logo, logo estaremos juntos, no calor humano, estaremos cultuando ao Senhor e engrandecendo o nome dele. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Um abraço muito forte aí, receba o meu abraço e o abraço do Espírito Santo na sua vida em nome de Jesus. Graça e paz.